Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 27 de novembro, 34ª semana do Tempo Comum. Praticamente estamos concluindo o ano litúrgico 2020. A partir de domingo começa não somente o tempo do Advento, mas um outro ano litúrgico que se abre. É um momento muito especial, então, para nós todos. E nós estamos lendo o discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Lucas. Recolha-se um pouco. Vamos primeiro orar ao Espírito Santo. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e faça com que sejas conhecido. Que eu te ame e faça com que sejas amado. Que eu te sirva e faça com que sejas servido. Que eu te louve e faça com que sejas louvado por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. O texto de hoje é de Lucas 21, de 29 a 33. Abramos o coração, a mente, para acolher a santa palavra do Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, espero que vocês estejam com a Bíblia aberta no capítulo 21 do Evangelho de Lucas. É o famoso discurso escatológico de Lucas. Vão acompanhando aí no texto. O discurso escatológico de Lucas começa com o anúncio da destruição do templo, versículos 5 a 9, capítulo 21, versículos 5 a 9. Depois passa ao tema das perseguições às comunidades cristãs, versículos 10 a 19. Depois trata da destruição da cidade de Jerusalém, versículos 20 a 24. Trata da parousia, a visita de Jesus glorioso em nossa história, versículos 25 a 28. O texto de hoje que acabamos de ler, os sinais que precedem a parousia, versículos 29 a 33. Finalmente há um convite à vigilância, versículos 34 a 36. E tudo se conclui com uma anotação sobre o ministério público de Jesus em Jerusalém, especialmente falando do ensinamento no templo, a partir da madrugada, a partir da manhã, o dia todo. E depois à noite Jesus se retira ao Monte das Oliveiras. Isso está nos versículos 37 e 38. Eu sempre tenho repetido a cada dia isso que eu vou dizer agora. É bom nunca esquecer que quando Lucas escreveu o seu evangelho, Estevão e Tiago já tinham sido martirizados.
Também já havia acontecido a perseguição de Nero na década de 60, na qual Pedro e Paulo foram mortos. E, obviamente, já sabemos, já tinha acontecido a destruição da cidade de Jerusalém e do templo no ano 70. Mas olhemos mais de perto o texto de hoje. Jesus começa com uma pequena parábola, a parábola da figueira. Ele diz que quando aparecem os brotos na figueira, o verão está próximo. Em Israel, há um inverno relativamente rigoroso. Entre dezembro e março é o tempo do inverno, bastante frio. Em algum ano, em alguma ocasião, já chegou a nevar. É raro, mas acontece. Obviamente, nesse período do inverno, a figueira perde todas as folhas. Entre março e junho, vive-se a primavera, porque lá é outro hemisfério. No mês de março, a figueira começa a brotar. É um sinal claro de que o verão está chegando. No mês de junho, depois dos primeiros brotos, o agricultor percebe o esplendor do verão. É o tempo da colheita, nos meses de junho e julho, e às vezes se estende até o mês de agosto. Noutra ocasião, Jesus dá inclusive uma advertência interessante. Ele diz: os homens desta geração conseguem entender os sinais da natureza, mas não conseguem entender os sinais de Deus. Não conseguem perceber os sinais da visita de Deus em nossa história. Esse é o elemento central da comparação. A parábola, obviamente, pode ser aplicada a muitas situações, mas, nesse discurso escatológico de Lucas, ela parece se referir à parousia, à vinda gloriosa de Jesus como juiz e senhor da história. Conseguimos perceber os sinais da natureza, mas não sabemos ler os sinais de Deus. A expressão essas coisas, no versículo 31, parece referir-se exatamente àquilo que foi narrado anteriormente. A destruição da cidade de Jerusalém, a destruição do templo, as perseguições aos cristãos, os sinais da vinda do Filho do Homem. Os padres da igreja, da patrística, muitas vezes falaram das 3 vindas de Cristo. É mais comum falar de 2 vindas, mas podemos falar de 3 vindas. A primeira vinda é a vinda de Cristo na história, como filho de Maria. Jesus que nasce do seio materno de Maria Santíssima. A segunda vinda é a vinda gloriosa em sua parousia, como juiz e senhor da história. A palavra parousia significa exatamente vinda, visita. Mas, com alguns padres da igreja, nós podemos falar também de uma terceira vinda, a vinda cotidiana em nossa existência. O Deus que passa em nossa vida, o Deus que visita a nossa casa, sua graça passa em nossa calçada. Tudo, na verdade, vai se tornando sinal da graça de um Deus que nos visita. Mas podemos nos perguntar: você consegue ler os sinais da visita de Deus em sua vida, em sua família, em sua comunidade?
Você consegue fazer uma leitura de fé dos acontecimentos cotidianos de sua vida e também colocá-los à luz da história da salvação? Ler a própria vida como história da salvação. Você consegue ler a vida como história da presença amorosa de Deus, que cotidianamente nos dá sinais da sua graça que passa em nossa existência? O que está em jogo no Evangelho de hoje é a esperança, na verdade. Depois do inverno, brilha o sol da primavera e a figueira começa a brotar. E no verão, comeremos o figo que adoça a nossa existência. O figo era a grande fonte de doçura, de açúcar para os hebreus. É interessante perceber, Deus tem um desígnio para a história. Deus tem desígnios para nós. Mesmo em meio a essa terrível pandemia, é sempre bom recordar que vai chegar março, que surgirão os brotos. Em abril voltarão as folhas da figueira. Em junho teremos os primeiros frutos da figueira. Em julho comeremos frutos doces dessa figueira amorosa de Deus que cuida de nós. O discurso cristão sobre o fim da história, na verdade, é um discurso sobre a vitória do Filho do Homem, Jesus Cristo, o Senhor ressuscitado, para dar a todos um futuro novo e diferente. Eis que coisas novas estão surgindo. Acaso não as percebeis? Nos pergunta o profeta Isaías. E o texto de hoje se conclui dizendo: sua promessa é fiel. Suas palavras, de fato, não passarão. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Um abraço.